Sejam todos bem-vindos ao Pod Z, o podcast que vai abordar um pouco sobre a geração Z. Teremos aqui convidados que eu vou chamar o nome e vou pedir para que cada um se apresente e fale um pouco sobre vocês, sobre sua carreira, sobre assim, seus estudos. Em geral, fazer um resumo. Fernanda. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernanda. Eu estou trabalhando hoje em dia na área de criação de conteúdo de uma agência de marketing. Bárbara. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Bárbara, tenho 21 anos. Atualmente sou estudante de administração na FECAP e trabalho numa fintech. Rebeca. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rebeca, tenho 20 anos. Trabalho numa startup na parte de vendas e também estou cursando administração na UPE. E Rafael. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Vieira, tenho 24 anos. E atualmente trabalho no administrativo no hospital e estou cursando administração na FECAP. Certo. Teríamos também outras convidadas que não vão poder estar conosco aqui, que seria Carol e Aline. Mas como eu disse, nós vamos falar sobre a geração Z. E o que seria essa danada de geração Z, Rafael? Bem, a geração Z é composta por nós, né, que estamos nessa faixa etária dos nascidos, aproximadamente ali no finzinho dos anos 90 e no comecinho da primeira década do século XXI. Somos a sucessora da geração Y, né? É a geração que tem por sua principal característica a relação com a tecnologia e com o meio digital, né? Consideramos que nascemos no maior momento de maior expansão tecnológica proporcionada pela popularização da internet e com principalmente, né, as redes sociais, com os avanços dos computadores primeiramente e hoje em dia dos celulares, né, que praticamente já fazem tudo. Deixa essa geração muito mais conectada, fortalecendo sua principal característica, sempre atrás das inovações tecnológicas. Mas também a geração que não costuma criar muitos vínculos duradouros com as pessoas. Aprendemos muito a nos relacionar por redes sociais e pelas facilidades dos aplicativos, né? Principalmente os deliveries. Mas, infelizmente, também com essa geração vem muita desigualdade social, né? Porque até pelos aplicativos, vemos que enquanto uns pedem, enquanto uns estão na rua rodando, outros estão em casa apenas esperando. A geração também Z cresceu num ambiente muito inseguro, né, em relação ao futuro. Uma graduação já não é mais a mesma coisa como era a geração anteriores, por exemplo, que eram significado de ter um bom emprego, como na geração X. O mundo é marcado muito pela alta competitividade e pela falta de emprego. E é essa combinação de elementos que são os modos dessa geração que cresceu acostumada com a individualidade e com a tecnologia, Renato. Certo. E como você falou, Rafael, dessas características, eu imagino que com certeza elas devem influenciar em outras áreas da vida desses jovens, principalmente nos comportamentos e que geram com certeza algumas outras dificuldades diferentes de outras gerações. Alguém gostaria de falar sobre esse tópico específico? Seria realmente as dificuldades dessa nova geração? Opa, Renan. Como é uma geração que nasceu nesse mundo digital, então elas possuem comportamentos diferentes das gerações anteriores e também, assim como as outras gerações, enfrentam alguns problemas, né? Quando a gente para pensar nesses comportamentos, a gente nota que eles são muito moldados, muito influenciados por tudo aquilo que faz o jovem estar conectado. Então, pode ser um aparelho telefônico, algum outro aparelho eletrônico, ou então até mesmo as redes sociais. E aí a gente percebe alguns comportamentos bem característicos dessa geração, né? Então, são jovens que estão com o telefone a todo momento, independente da situação, independente do que aconteça. E aí, se ele esquece ou perde esse telefone, parece que ele perdeu a vida dele. E por estarem com o telefone a todo momento, eles estão automaticamente conectados. Então, passam mais tempo nas redes sociais, passam mais tempo consumindo conteúdo, seja ele positivo, seja ele negativo. Eles também, quando estão com os seus telefones, nas redes sociais, preferem ficar sozinhos no seu quarto, vendo aquilo que lhe agrada ou não, enfim. E aí, às vezes, eles passam tanto tempo nas redes sociais que isso acaba trazendo alguns problemas, né, como ansiedade, como depressão. E
alguns jovens precisam de um certo acompanhamento. Tem pessoas que fazem o famoso detox das redes sociais, passam um tempo fora para poder ver se as redes sociais param de interferir tanto nas suas vidas. E aí, são jovens também, uma geração que foca muito no registro dos momentos do que na vivência do momento. Então, para aquele jovem é muito mais importante ele postar aquele conteúdo, ele ter um engajamento, ele ganhar seguidores, do que ele realmente vivenciar o momento, né? E até falando de um exemplo pessoal mesmo, recentemente na empresa na qual eu trabalho, recebemos uma certificação, teve toda uma comemoração, e no final da comemoração eu resolvi tirar uma foto. E aí uma pessoa que é bem ligada assim, em redes sociais, está sempre postando, virou para mim e fez: para que tu vai tirar essa foto se tu não vai postar? Então, quer dizer, tudo que eu faço, tudo que eu tiro foto, eu preciso mesmo postar. Eu não posso guardar para mim e ter essa lembrança. E aí, esses jovens, eles também querem estar por dentro de tudo que é novo. Então, caso eles não consigam ter o telefone mais recente, o aparelho eletrônico mais recente, enfim, estar por dentro das novas redes sociais, eles se frustram e, às vezes, acabam tendo determinados problemas, né? Até para se inserir no meio social, porque se ele não tiver aquela coisa, ele não vai poder fazer parte, enfim. E aí, como eu disse anteriormente, alguns problemas vão surgir, como eu já citei, ansiedade e depressão, por estarem muito conectados às redes sociais, quererem uma vida imediatista. Eles têm dificuldades em lidar com a frustração. Nas redes sociais é muito comum que tudo seja com um clique. E quando a gente vem para vida normal, é tudo diferente. A gente precisa passar por processos. E no mercado de trabalho, eles encontram, às vezes, também uma certa dificuldade, porque eles lidam com pessoas de gerações antigas. Então, elas têm uma determinada forma de trabalhar e a geração deles, a geração Z, tem outra forma de trabalhar. E aí, se adaptar a isso é um pouco difícil às vezes. Sim, inclusive, um comentário que acabou amplificando esses problemas da geração Z foi justamente a pandemia. Que ele já era difícil, assim, tirar um jovem da frente do computador, frente do celular. E ainda mais teve a pandemia que veio para prendê-los mais ainda. Mas se Deus quiser, essa pandemia vai embora e com ela vão embora alguns problemas que, realmente, como vocês falou, de ansiedade, etc., que vão melhorar. Assim, puxando agora um pouco para o lado do consumo, de como será que esses jovens escolhem o que comprar? Será que mudou alguma coisa assim relacionada às outras gerações ou ainda continua a mesma coisa? O que está influenciando principalmente esses jovens, assim, que eu vejo, são aqueles outros jovens que têm um poder maior nas mídias, que eles realmente postam o que consomem, postam o que estão fazendo, postam qual é a onda da vez. E aí, como o Rafael falou, que a tecnologia ela está cada vez mais presente no cotidiano desses jovens, alguma coisa que um jovem de lá de outro lado do mundo, do Japão, fez, algum jogo que ele está jogando, acaba chegando rapidamente aqui no contexto da gente, que é brasileiro, e quando vê, todos os jovens de várias escolas, dos bairros, assim, estão com o mesmo hábito. E outro tópico bem interessante dessa influência desses jovens que estão na mídia é a moda. Como eles estão se vestindo, o que eles estão comprando, o que eles estão criando, inventando. E eu acho que isso é um tópico bem interessante para a gente abordar aqui. Alguém gostaria de falar sobre? Sim, com certeza, Renan. A moda ela vem sendo muito abordada por esses jovens, né, da geração Z. Tem até uma trend no TikTok que está muito em alta, que se chama Arrume-se Comigo, onde as influenciadoras elas se arrumam, né, escolhem o look do dia junto com os seguidores. E esse quadro veio trazendo muito também da moda da geração, né, que ficou muito conhecida por trazer peças que tinham sido desvalorizadas, sabe? E também pelo conforto. As influenciadoras têm cada vez usado roupas mais confortáveis, folgadas. Elas trouxeram dos anos 80 os conjuntos de ginástica, né? Um top e uma leg, geralmente usados com a terceira peça, um tênis, que fica um look bem despojado e confortável. Também passaram a usar sempre tênis, muito tênis.
que essa geração usa é o wide leg, que foi uma substituição da calça. Você vê raramente uma pessoa usando uma calça skinny. Eles estão usando agora a calça wide leg, que é mais folgada e despojada. Faixa também que nos anos 2000 eram muito usadas, né? Trazendo de volta essa moda. Também estão usando muito blazers e peças de alfaiataria de miçanga coloridos, que a gente via mais em crianças, né? Eles estão trazendo de volta também, mudando a moda, trazendo de volta peças que no passado já foram bem vistas. Sim, né, com certeza, essas modas que eles estão trazendo divergem um pouco das outras gerações, o que acaba gerando conflito, porque eles têm visões diferentes, mas eu acho que por essa geração ter um poder muito grande na mídia, acaba ganhando pelo fato de estar muito se mostrando ali, e as outras gerações acabam aderindo também. Com E, certeza. de forma geral, todos esses tópicos que a gente abordou, eu acho que eles não influenciam em algum ponto específico da vida desses jovens, por exemplo, na moda, ou algum comportamento, ou alguma dificuldade. Eu acho que eles influenciam de uma maneira geral, assim, no contexto geral da vida desses jovens, plano familiar, a carreira. E acho que esse ponto é um ponto bem interessante a ser abordado aqui no podcast, justamente para a gente mostrar como esses jovens vieram para mudar com os padrões que vinham de antigamente. Alguém gostaria de comentar sobre esse aspecto? Realmente, Renan, a geração Z veio para mudar todos os aspectos da sociedade, o núcleo familiar, as carreiras, né, a saúde mental totalmente diferente das outras gerações. E tudo muito ligado à tecnologia. A nossa. Tudo na ponta do dedo, tudo muito rápido, né? Na questão familiar, a gente cada vez mais vê diferente, assim, das gerações anteriores, é a falta de interesse no casamento, né? Aquele casamento tradicional, de religioso, o próprio casamento, assim, né? Em vez de ter esse casamento, simplesmente morar junto, né? O foco agora, o casamento, ele não existe mais. O ter filhos, esse interesse realmente muito grande de ter filhos, não é tão visto na geração Z. Eu cada vez mais vejo mulheres morrendo de medo de gerar filho, né? Só de pensar em ter um parto normal, já, tipo, tirar todas as possibilidades de querer estar gerando um filho, né? Os relacionamentos são feitos 100% online, né? Aquele flerte no Instagram, aquela reação aos stories, os aplicativos de relacionamentos online, né? Estão cada vez mais sendo mais usados, principalmente pela geração Z, né? Eles focam muito em estar realizando sonhos, na carreira profissional gratificante. E isso afasta eles um pouco dos sonhos das gerações mais antigas, que é construir uma família, ter filhos, né? Como a Babi falou, existe uma diferença muito grande da geração Z para as gerações anteriores e que essa diferença acaba gerando alguns atritos. As empresas elas estão tendo muitas dificuldades com a geração Z por isso, né? É uma geração que não essa ideia de não ter flexibilidade no trabalho, os horários rígidos, né? Ter que estar presente no escritório, férias fixas, tudo isso são coisas do passado, né? Que essa geração Z não tem mais interesse. Por mais que também tenha um foco muito grande na parte de ganhar dinheiro, né? A gente sabe que todo mundo tem esse interesse, eles estão procurando mais ser felizes e se sentirem realizados. E não importa quanto tempo eles vão levar para conseguir isso, né? Se falharem, se não precisar correndo, mas tem uma geração que tem muito medo de ser infeliz na escolha do trabalho, né? Esse medo, né? Medo de ser infeliz, mas também a necessidade de precisar ter as coisas na ponta do dedo muito rápido faz com que a geração seja muito frustrada. Como a Babi falou, realmente é uma geração que tem mais probabilidade de se automutilar, tem uma imagem corporal mais pobre por causa da tecnologia e as informações e o estilo de vida que somos bombardeados todo santo dia. Tem
uma distorção muito grande da imagem, né? Tem a maior chance de depressão, ansiedade, mas também, por outro lado, é uma geração que está mais aberta a receber ajuda, a receber tratamento psicológico. A gente sabe que as outras gerações veem esse fator como coisa de louco, coisa de pessoas que têm problemas, mas essa geração não, né? Ela tá ali tendo necessidade de precisar de um terapeuta por, né? Tá sendo bombardeada com muitas coisas ruins, né? Tanto a tecnologia, ela é muito boa para essa geração. Ela é basicamente quem fez a geração Z ser a geração Z, mas ao mesmo tempo é a perdição para a geração, né? A maioria dos problemas, seja de carreira, seja psicológicos, estão vindo desse fator. E aí são esses alguns fatores que vão estar mudando a vida da geração Z. Sim, Rebeca, com certeza. E até um tópico engraçado é que meu irmão, ele tem 11 anos e o sonho dele é ser gamer. É até engraçado porque para os nossos pais é complicado entender isso, porque é uma profissão que está vindo agora, não está muito consolidada, mas é realmente uma profissão que seria justamente o que você falou, mais individualista, sem esperar do externo, assim, do governo ou de alguma empresa que desse um plano de carreira sólida para ser constituído. No mais, é isso. Agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Esperamos ter tirado todas as dúvidas e esclarecido sobre o que é Geração Z.